Essa Constituição transformou o Brasil, garantiu as instituições, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, a diminuição das desigualdades pessoais, sociais, culturais, das desigualdades sociais e regionais também. Vejam que é uma Constituição que o Supremo Tribunal Federal vem sempre reafirmando a sua efetividade na garantia dos direitos do cidadão brasileiro. E o presidente falou também sobre o livro 30 anos da Constituição. São pessoas que escreveram a Constituição, que também escrevem artigos nessa obra, intérpretes da Constituição, que foram ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Ministério Público e da Advocacia, mostrando que esta Constituição, além de desenhar instituições sólidas, também previu mecanismos que dessem a garantia de que aquilo que foi colocado no texto constitucional realmente fosse garantido ao cidadão, ao povo brasileiro, ao fim e ao cabo, o grande destinatário do texto constitucional. Agora vamos ao depoimento de mais 2 ministros do Supremo sobre a Constituição de 88, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Essa Constituição, talvez pelas autonomias que criou, a gente fala pelas poliarquias, é um sistema de poderes bastante complexo, essa Constituição produziu uma estabilidade. São 30 anos de estabilidade. Em que ela se diferencia das outras Constituições? Ela é democrática, ela é respeitosa para com os direitos fundamentais, ela fortaleceu os direitos do cidadão no âmbito do judiciário. Ela criou um Ministério Público que pode fiscalizar uma série de serviços, um verdadeiro ombudsman, e ela permitiu que, de fato, as questões fossem tratadas com maior respeito. Dizer que há um direito, mas eu não posso exercer esse direito porque falta-me uma lei, nós podemos discutir isto no judiciário dizendo há uma omissão inconstitucional. Então, tudo isto foi feito no texto. Tem defeitos? Claro que tem. Pode ser aprimorada? Pode. Deve ser supressa? Acredito que não. Devemos chamar uma nova Constituinte? Acredito que não. Nem há espaço. Uma Constituinte hoje seria, na verdade, algo inconstitucional. É possível reformar a Constituição? Sim. As pessoas dirão que muita coisa que lá está não deveria estar na Constituição. É um capítulo muito longo sobre direito tributário, questão constitucional tributária, que foi também uma forma de pacificar aí as reivindicações de estados, municípios, dos próprios contribuintes e dos setores da União. Não é muito fácil fazer aquilo que o ministro Jobim tem recomendado, quer dizer, vamos fazer uma lipoaspiração no texto constitucional. A questão da completude ou incompletude pode ser vista de várias maneiras. Alguns dizem que o texto é muito detalhado e por isso tem que ser mudado continuadamente, porque a vida muda muito rapidamente. Se determinadas questões estiver, por exemplo, se a questão da Previdência estivesse regulada massivamente, prioritariamente, numa lei complementar, nós teríamos as mesmas brigas, as pessoas brigariam. Não é porque, eu vou me aposentar mais tarde. A gente viu na França aí movimentos contra a reforma da Previdência e tudo mais. No mundo todo, esse é um tema candente. Mas nós não teríamos que reformar a Constituição. Né? Não teríamos essa energia enorme, a 3/5 na Câmara e no Senado e tudo mais. Se nós, no futuro, conseguirmos construir um consenso e lograrmos passar para o texto legal várias questões, evitarmos o texto detalhado, talvez isso seja um avanço, não é? Isso seria talvez o ideal, porque concentraríamos o debate em muitos pontos. Imagine uma reforma tributária em que nós teríamos que alterar a lei tributária tão somente. Mas isso é preciso combinar com todos os atores que têm interesse na matéria. De qualquer sorte, o fato de estar na Constituição não tem impedido o processo de reforma. O Brasil tem elementos normativos, sociais, políticos, econômicos suficientes na Constituição de 88 para, no campo social, obviamente, promover políticas de inclusão,
especialmente na seara da educação, da realização dos direitos fundamentais, do respeito aos direitos humanos e um conjunto de outros elementos importantes, dentre eles a proteção ambiental, engajar-se nesta política que é mundial do desenvolvimento sustentável. Portanto, há um conjunto de desafios e as balizas já estão na Constituição de 1988. Há também desafios econômicos. O mundo, nomeadamente o mundo ocidental, passa por mudanças na ordem econômica mundial. E debate-se muito por que as nações fracassam. Título, aliás, de um recente livro de 2 professores que evidenciaram que em determinados momentos é preciso ter força e criatividade para superar os modelos que estão ultrapassados e, sem ruptura, vivenciar novos modelos e levar a efeito as mudanças e as transformações que o Brasil tanto precisa. De maneira nenhuma, o enfrentamento desses desafios significa agredir esse pacto constitucional ou estiolar a Constituição republicana de 88. Ao contrário, é a Constituição não apenas um valor simbólico de pacto fundante da sociedade democrática do Brasil e das instituições democráticas que merecem e devem ter todo o respeito, é, portanto, a Constituição não apenas o pacto fundante do ponto de vista simbólico, mas ela também é do ponto de vista real. A Constituição passou a ser, com perdão, quiçá da linguagem um pouco mais profana, o pão nosso de cada dia. A Constituição não é apenas dos iniciados, dos formados em direitos, dos juízes, dos advogados. A Constituição passou a ser a Constituição de toda a sociedade brasileira. E isso é extremamente importante. Se isso traz algumas sístoles ou diástoles, ou altos e baixos, isso é próprio da democracia. A democracia não convive com o silêncio de uma paz de imóveis. A democracia pressupõe dissenso, disputa de sentidos e dentro das regras do jogo democrático. A Constituição fornece balizas para isso e eu estou seguro que o Brasil tem, nos próximos anos, em suas mãos, uma carta que, à luz do seu programa normativo, fornece esses elementos para modernizar o Estado, dar um choque de gestão contemporânea no Estado brasileiro e, evidentemente, fazer as mudanças que o país necessita, sem prejuízo do direito dos trabalhadores, respeitando as relações do mundo do trabalho e do mundo da produção, exatamente nos marcos da Constituição.